Olá, me chamo Vanessa Campos, eu sou publicitária e trabalho com produção de conteúdo há mais de 5 anos. Nesse percurso, eu acompanhei a mudança e a inserção de algumas ferramentas e hoje a gente está aqui para falar sobre a ferramenta Reels do Instagram, mais especificamente de roteiro. Bom, o roteiro nada mais é do que o vídeo em palavras. É a partir dele que você vai se guiar para produzir e também para pós-produção, né? Se for o caso de você ou outra pessoa editar, o roteiro é um dos principais itens, né, para essa produção, tanto para a produção de reels quanto para a produção de vídeos no geral mesmo. Para quem trabalha com audiovisual e para quem está começando também, é um ponto bastante importante de começar a prestar atenção, a estudar, enfim. O roteiro, ele é importante para guiar as ideias tanto na pré quanto na produção e principalmente na pós-produção, porque é com o roteiro que você vai ter noção de onde vai cada cena, cada corte, cada transição, né? E a trilha sonora, enfim, entre outros detalhes. Existe basicamente uma estrutura geral e básica, tanto para quem está começando quanto para quem já atua nessa área de criação de vídeo, que é entender a estrutura do roteiro como algo cronológico, né? A gente precisa pensar no roteiro como algo que precisa ter começo, meio e fim. Então, o começo, a gente pensa que é o momento em que você vai chamar a atenção do teu espectador no Reels, né? Tem algumas pesquisas que já apontam que os 3 primeiros segundos de vídeo são os que fazem a pessoa permanecer no vídeo. Então, esses 3 primeiros segundos de vídeo, a gente tem que ter noção de que precisa ter algum elemento que chame a atenção daquela pessoa para ela continuar assistindo o teu conteúdo. Então, no roteiro, a gente já pode destacar esse início como o gancho principal, né, para esse conteúdo. Então, nele é interessante que tenha alguma pergunta, alguma frase de efeito, algum bordão, se você já trabalha com esse tipo de característica com o seu público. Então, é interessante que esses 3 primeiros segundos prendam a atenção da pessoa com alguma coisa. Pode ser uma imagem ou mesmo essa frase que eu já falei. O segundo ponto que é o corpo, né, do vídeo, seria basicamente o conteúdo. Nele você vai conseguir colocar as informações necessárias, lembrando também do tempo. E é nessa parte que a gente desenvolve tanto os cortes das cenas quanto as transições. É interessante deixar isso bem detalhado no roteiro. A partir disso, a gente também pode pensar na trilha sonora como algo que dá tempo ao vídeo. Então, a gente pode acentuar o início do vídeo e tal, segundo da música, e isso é interessante ter no roteiro também. E outro item é a narração e a legenda, que a gente também já pode incluir na estrutura do roteiro. Tanto por ser algo que acessibiliza o conteúdo, né, quanto por tornar a vida da pessoa que está assistindo um pouco mais fácil, porque nem sempre a gente pode estar usando áudio, então é sempre interessante atentar para esse detalhe da legenda. Bom, aqui a gente tem um exemplo de Reels informativo que claramente é possível perceber essa linha cronológica, né? Nesse vídeo a gente tem uma introdução, que ele traz uma pergunta. Temos o desenvolvimento, que é onde ele coloca os dados, as informações importantes. E no final, a conclusão, que é a chamada para conversão, né? Que é para as pessoas compartilharem, curtirem. E isso é bastante comum de a gente ver, né, nas produções de conteúdo no Instagram, mais especificamente. Tu já pensaste se o governo aprova uma lei que permite que as pessoas invadam a tua casa? É isso que está em jogo agora para os povos indígenas. Tem vários projetos de lei que estão em pauta e que, se aprovados, podem dificultar a demarcação de terras indígenas, apoiar grandes explorações predatórias em terras indígenas, facilitar a grilagem de terras e abandonar acordos que falam dos direitos dos povos indígenas. É por isso que eu preciso da tua ajuda, seja divulgando essas informações, seja pressionando o governo ou fazendo doações de recursos. Fora Bolsonaro e demarcação. Bom, nesse primeiro exemplo é bastante nítida, né, a divisão cronológica do vídeo. No começo ele traz uma pergunta, que é o questionamento dos 3 segundos, onde vai chamar a atenção do público para continuar assistindo o vídeo. Ele desenvolve o vídeo trazendo alguns dados, algumas informações, né, e no final tem a conclusão, que é a chamada para conversão, né, aquela famosa frase de curtir, compartilhar, que a gente vê bastante nas redes sociais. O segundo exemplo é um Reels de bastidores e produção. Ele não tem uma ordem muito, enfim, específica para escrever um roteiro para isso, né? A gente só precisa se atentar mesmo para esse detalhe da ordem cronológica. Nesse vídeo a gente consegue ver
o desenvolvimento da embalagem do produto. Então ele começa carimbando a embalagem, embalando o produto e finalizando com as outras embalagens. Então a gente percebe essa ordem cronológica realmente na produção. O vídeo, ele não tem fala, não tem narração, não tem legenda. Ele é somente a imagem com a trilha sonora. Então, é algo que não exige tanto esforço para escrever um roteiro. É bem intuitivo mesmo. O próximo Reels, ele é um Reels de produto, onde a gente tem a apresentação da embalagem e a gente vai destrinchar um pouco mais, porque esse roteiro, ele com certeza exigiu um pouco mais de atenção. E um exercício interessante para escrever roteiro é pegar sempre um vídeo e tentar destrinchar como a pessoa que escreveu o roteiro pensou nessa produção. Então você, sei lá, assiste um videoclipe e para exercitar essa escrita de roteiro é interessante pensar, como foi que essa pessoa escreveu? E realmente separando nesses tópicos que a gente vai mostrar agora na tabela de produção de roteiro. Aqui para esse vídeo que eu trouxe de exemplo, eu dividi esse roteiro em 3 partes principais, que são as cenas, as transições e a trilha sonora. Nas cenas a gente consegue, enfim, como se fosse a pessoa que escreveu o roteiro, separar em detalhes, né? Na primeira cena a gente coloca que aparecem as 3 embalagens, aí a atriz pega o produto, aí depois ela passa o produto, sempre prestando bastante atenção nesses cortes das cenas para as transições. Né? Na transição a gente consegue colocar aqui que ela passa a mão na frente da câmera bem rapidamente e durante o vídeo a gente percebe cortes rápidos, secos, transições bem acessíveis. Então a produção de conteúdo no geral é isso, né? A gente prestar atenção nos detalhes, acompanhar a produção de outras pessoas e ir testando como todo tipo de produção, né? Eu acredito que o segredo para criação boa é esse, a gente ter sempre boas referências e também treinar bastante. Não é porque a gente está produzindo conteúdo na internet que não precisa estudar, né? A gente vê muita gente falando, vou precisar fazer dancinha para conseguir viralizar ou para precisar que as pessoas observem o meu produto. Não, é só a gente prestar atenção nas trends, prestar atenção na produção de outras pessoas e adaptar para o teu próprio segmento. Então, não existe essa ideia de que fazer dancinha é o que vai rolar. Não, é só tu pegar um conteúdo, né, um tipo de trend, um tipo de criação e adaptar para o teu segmento, para o teu produto e para a tua empresa. É isso. Eu espero que essas dicas tenham te ajudado de alguma forma. E a gente está aí para tirar dúvida e também para somar na criação.